Será que a Mercedes voltou com o modo festa ou Party Mode? Quem é das antigas deve lembrar. Até 2020 a Mercedes tinha um artifício no seu motor para extrair ainda mais potência numa volta rápida. Isso fazia com que ela tivesse uma vantagem para marcar pole position e assim, óbvio, largar na frente. Lembrando, isso foi banido lá em 2020, mas parece que a Mercedes, de acordo com Hamilton, pode ter feito algo parecido com seu próprio carro, já que eles aumentam a distância principalmente na classificação, coisa que a Ferrari não tem disponível ainda. Mas será mesmo? Bom, é o que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Além disso, temos que falar da situação da Aston Martin, que está vivendo mais uma crise, dessa vez de saúde dos pilotos de novo, podendo a FIA intervir no carro e parece que a equipe já está buscando um novo chefe de equipe. Olá senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fernando, falo de Fórmula 1 aqui com vocês todos os dias. Se for novo, não esqueça de se inscrever e já clica no like, porque o like ajuda muito na divulgação do vídeo. E bom, começando de trás para frente, a Aston Martin parece que acumulou funções demais para Adrian Newey. E de acordo com o Lobato, do Sonho Motor, Lobato que eu considero o Galvão Bueno espanhol, né, o carequinha, né, o Galvão Bueno espanhol, ele disse que a equipe estaria sim buscando um novo chefe. Vale lembrar que o atual é o Adrian Newey, que também é o projetista do carro. Então ele acaba acumulando essas funções, é como se ele fosse o manager da Aston Martin, para você que é do futebol e acompanha futebol internacional. Mas tudo que aconteceu com o carro agora, que o Newey parece que pediu uma configuração diferente de motor à Honda, e a Honda entregou um motor que não encaixou direito com o carro está vibrando muito, o início de temporada está sendo bem sofrível por lá. Isso pode ter desgastado a função dele como chefe de equipe lá nas internas, e a equipe parece já buscar o novo chefe de equipe. Eu vi que algumas pessoas especularam até mesmo o Gianpiero Lambiase sendo retirado da Red Bull para ser uma das pessoas cotadas a esse cargo, o que me surpreenderia bastante. Embora eu acho que ele seja um profissional completamente capacitado para a função, eu ficaria bem surpreso de já ver o Lambiase numa função como essa agora e em outra equipe. Eu ainda acho que ele vai acabar ficando na Red Bull. Essa situação ainda vai se arrastar na Aston Martin, porque existe toda uma questão de negociação, de gardening, de regras de transferência de funcionários para evitar fuga de informação, vazamento de informação de uma equipe para outra. Essa situação ainda vai se arrastar. Mas tá aí uma coisa que a gente não imaginava ver lá no começo do ano. A gente imaginava que, ok, o Newey conseguiu ser chefe de equipe, ele vai fazer o próprio carro, vai ter uma equipe só para ele. Se a Aston Martin trocar o chefe de equipe, pelo visto, entrou água no chope dele. E a situação não fica só por aí, porque vocês também estão acompanhando, como eu acabei de falar no minuto anterior, que o carro da Aston está vibrando muito. O carro da Aston ele está tendo uma vida útil a partir da vibração, a partir do quanto os pilotos aguentam, ao ponto da equipe abandonar uma corrida 2 vezes e as pessoas especularem que ela fez isso para economizar a saúde dos pilotos, né? Porque o carro estava vibrando tanto que os pilotos não aguentavam mais que 15 voltas. Tudo bem, fomos para o GP da China e vimos novamente uma cena preocupante. O Fernando Alonso, numa reta, ele estava tirando a mão do volante, porque estava vibrando muito. É uma situação de saúde, uma situação extremamente preocupante. E para ser a cereja, né, desse bolo, o Lance Stroll deu uma entrevista e disse que, de outras palavras, que eram para as pessoas orarem por ele. A situação está complicada. E, como é uma situação de saúde dos pilotos, a FIA parece querer intervir. Saiu uma notícia dizendo que a entidade busca mensurar essa questão da vibração do carro e assim ela vai avaliar o quanto de tempo esse carro pode sim ficar na pista. Entre outras palavras, vamos dizer, o carro está lá na pista, está lá correndo e tal, então na classificação a FIA vai analisar a telemetria ou algum outro método de mensuração, e aí ela vai dizer para a equipe que aquele carro ou aquele piloto não pode entrar na pista porque eles correm riscos sérios de saúde. A Aston Martin tem uma missão muito difícil pela frente, ainda mais difícil do que em todos os anos, porque nas outras o carro era só ruim. Dessa vez o carro é ruim, o motor é ruim e o carro vibra. E os pilotos têm que tirar a mão na reta para sobreviver. Pois é, a situação na Aston não tá muito legal não. Outro tema desse vídeo é a suposta volta do modo festa. Lá em 2020, pelo menos o auge disso,
a Mercedes tinha um sistema no motor que ela conseguia extrair muito mais potência num espacinho de tempo. Era o tal modo Fast ou Party Mode. E isso fazia com que ela conseguisse voltas assim espetaculares e assim marcasse a pole position. Isso foi banido ainda em 2020 porque era desleal com as outras equipes, né? Ficava meio complicado competir com isso, né? Vamos dizer que o BOP da Fórmula 1 não gostou. Pois bem, agora em 2026, com um novo motor, novo regulamento, parece que a Mercedes fez algo parecido. De acordo com Hamilton, a suspeita é dele, a equipe estaria usando algo semelhante para obter ainda mais potência e velocidade, principalmente na classificação a partir do Q2. E isso também explicaria o porquê que a Ferrari acabava ficando tão próxima da Mercedes no Q1 e no Q2 ninguém mais visse e ela colocasse meio segundo no grid inteiro. Essa é a suspeita do Hamilton na ocasião. Enquanto ele fala isso, eu tenho uma outra teoria. Longe de mim querer desmentir o Hamilton, o cara é heptacampeão, o maior piloto da história da Fórmula 1, não é isso que eu tô falando aqui. Mas eu tenho uma teoria que é a seguinte: na verdade a Mercedes ela não usa um sistema de modo festa. Ela só está usando o motor normal mesmo. Eu ainda acho que a Mercedes está se segurando ao máximo, ao ponto de querer ganhar corridas e não ser nerfada pela equalização de motores que vem nos próximos meses. E ainda mais com a retirada da brecha, né, que ela vem usando supostamente no próprio motor. Então, eu não acho que é modo festa. É só a Mercedes tirando as travas dos motores para fazer a volta mais rápido possível e depois travando tudo para a corrida como se nada tivesse acontecido. Pelo menos é assim que eu acho. Porque a Mercedes, embora seja muito dominante nessa temporada, não está usando todo o motor. E eu tenho certeza disso. Muito porque, e aí pode ser até o tema do próximo vídeo, ela não está querendo fazer isso porque isso pode acabar influenciando numa melhora dos motores das outras equipes. Se a Mercedes for muito superior com seus motores, a Fórmula 1 vai acabar dando alguns privilégios de upgrades para outras equipes melhorar esses motores. Principalmente no caso da Ferrari, que é a principal rival dela, principalmente no caso da Red Bull. O motor da Red Bull que está sofrendo, está carregando um tanque, né, por mais de 50 voltas ao redor do mundo. Então, eu acho que a Mercedes está se segurando para evitar que os outros tenham um pouco de vantagem de upgrade em relação a ela, e ao mesmo tempo ela usa de vez em quando para, pelo menos, se impor, né, mostrar que tem a vantagem, porém que não vai usar para não atrapalhar os próprios planos. Pelo menos é assim que eu penso. E enquanto o Hamilton fala isso muito pela experiência que ele tem, não só na Fórmula 1 como também na Mercedes, até porque o cara esteve lá por muito tempo, o cara usou o modo festa e entende, no mínimo ele entende do que ele está falando para mandar uma dessa. Enfim, resumindo tudo o que a gente pode falar aqui, já falei muito sobre o modo festa, agora ainda sobre a Aston Martin. Pela minha cara você já imagina o que vem por aí, né? Pois é, hora do momento parcial, hora do momento torcedor aqui nesse canal. De vez em quando acaba aparecendo, né? Eu vou ser sincero com vocês. Eu espero de verdade que a equipe se resolva, porque é um investimento multimilionário, bilionário, é o que eu sempre falo aqui pra vocês. Tem gente até falando que, poxa, será que o Alonso errou? Será que a Aston Martin errou em trocar o motor Mercedes pelo Honda? E não, uma equipe que se preze, uma equipe que de fato tem interesse em ser grande, tem que pensar grande, tem que ter o próprio motor. Lembre-se disso. Nenhuma equipe vai querer ser equipe cliente pro resto da vida. Daqui a pouco a McLaren vai estar fazendo o próprio motor também, anotem. Porque é imoral para ela. Ela está desconfiando da Mercedes, está entregando o mesmo motor, enquanto está vendo a Red Bull, uma empresa de energéticos, fazendo o próprio motor. E antes que você diga, não é a Red Bull, é a Ford. Nada disso. A Red Bull começou a fazer o próprio motor e depois a Ford foi lá e colocou adesivo. Não se confundam. Então, é uma situação muito complicada da Aston Martin, agora falando como torcedor. Porque uma coisa é o carro ser ruim, outra coisa é o piloto não aguentar ficar com o carro segurando o carro, ter que tirar a mão na reta para salvar um mínimo de integridade física. E isso é feio não só para Aston Martin, não só para Honda, não só para o Newey, não só para o Lawrence, não só para o Alonso, para o Stroll, para a FIA e para a Fórmula 1. É feio para todo mundo. Quem está assistindo fica desesperado, fica aflito com tudo isso. Mas bem, vamos torcer que de fato as equipes alcancem a Mercedes, mesmo com esse suposto modo festa, e que a Aston Martin alcance o meio do grid, mesmo com todas as vibrações. Vamos torcer. Quero saber suas opiniões sobre tudo isso. Comenta aqui embaixo. Se gostou do vídeo, não esqueça, você sabe muito bem o que fazer, o quê? Exato. Inscreva-se no canal e já clica no like. Bom, vejo vocês no próximo vídeo para falar de Fórmula 1
e talvez Mario Kart. Não disse onde. Que pod é esse? Não sei, não foi eu que falei. Até o próximo.